palavra de Deus. Ouça a palavra com o missionário e evangelista Ricardo Bonitim. A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo, e vocês, meus amigos ouvintes do Evangelho, amigos do cantor Bonitim, do evangelista, do missionário, amigos da palavra de Deus, amigos de Jesus, amigos da pregação, amigos dos trabalhos sociais, você que é o nosso amigo, admirador da obra que o Senhor tem feito através das nossas vidas, da nossa família, que a graça e a paz, que excede todo entendimento, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre você, sobre sua casa e sobre sua família, e que o Senhor nos abençoe e vos guarde. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, palavra santa, palavra maravilhosa, transformadora de vidas, palavras que foi proclamada, foi propagada, foi dita por Jesus, que é a palavra de Deus que nós vamos ler hoje do Evangelho de João, por São João, capítulo 6. Nós vamos falar um pouco aqui, meditar juntamente com vocês no capítulo 6 de João, tá? Capítulo 6 de João. E vamos falar sobre a multiplicação dos pães e peixes, tá bom? Vamos falar da multiplicação dos pães e peixes e vamos aprender juntamente com todos vocês a respeito da multiplicação dos pães e peixes. Palavra do Senhor Jesus. A multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. O mar de Tiberíades. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos ao céu e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, grave bem, Jesus perguntou a Filipe, ou disse a Filipe, ou interrogou a Filipe, onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu, Filipe aí, viu? Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, grava esse nome André irmão de Pedro. E um dos seus discípulos, André, irmão de Pedro, ou de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos e pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte.
Nós vemos aqui uma palavra, né? Um trabalho e uma palavra proferida pelo Senhor Jesus, trabalhos realizados pelo Senhor Jesus. E aqui a gente vê a multiplicação dos pães e peixes. E eu ainda me atendo à questão do adágio que aprendemos, que é onde Jesus está, uma coisa acontece. Todas as vezes que eu pego uma passagem de Jesus, eu vejo que onde Jesus está, acontecem várias coisas, né? Muitas coisas. Ou eu diria todas as coisas necessárias para aquele povo, para aquele momento, para aquela ocasião. E você vê aqui que Jesus, mesmo antes de multiplicar os pães e peixes, quando Jesus se retira, né? Quando Jesus se retira, para o mar de Tiberíades, né? Quando Jesus se retira para o mar de Tiberíades, e Tiberíades fica próximo, Tiberíades também mar da Galileia, né? Tiberíades é as margens do mar da Galileia, também próxima, nas proximidades da cidade de Betsaida, cidade de Filipe, cidade de Pedro e André. Grava isso aí, cidade de Filipe, cidade de Pedro e André. E a gente vê que Jesus, ao se deslocado ali para se resguardar um pouco com os seus discípulos, para descansar um pouco e até para comer, porque em outras passagens como Mateus, Marcos, fala que Jesus se retirava com seus discípulos, porque os seus discípulos acabavam de vir de uma batalha, de uma obra, e eles vieram contando a Jesus as coisas que haveriam acontecido, os milagres, os sinais, e Jesus, diz a Bíblia, que Jesus se afasta com eles um pouco para descansar, para que eles pudessem repousar um pouco e também se alimentarem. Imagine, e aí quando Jesus se retira com os seus discípulos, e aqui João me parece que é a multiplicação dos pães e dos peixes que é mais completa, né? Assim, na sua totalidade. E diz que quando Jesus saía com os seus discípulos, as multidões viram eles se apartando dali e começaram uns a pés, outros em barcos, começaram também a correr atrás, né? Para que não perdessem a sua bênção e não ficassem distantes do Senhor Jesus, né? Então, a Bíblia diz que Jesus indo, e muitos levavam os seus enfermos, os doentes, e Jesus, né, já operava sinais, maravilhas, milagres, e já curava enfermos, já operava na vida daquelas pessoas. Imagine que onde Jesus está, aí eu costumo dizer, continuo dizendo, não apenas alguma coisa, acontecem várias coisas. Aqui já aconteceu várias coisas aqui, que já foi cura, libertação, entendeu? Cura de enfermos, Jesus expulsando enfermidades, curando, fazendo sinais, milagres, maravilhas, né? Então, onde Jesus está, tudo de bom acontece, ou muitas coisas boas, ou tudo de bom acontece, seria a verdadeira expressão que deveríamos usar. E Jesus vai ali, né? E depois Jesus olha e vê que ao redor deles já havia uma grande multidão, né? Ali. E Jesus, ele olha para Felipe e pergunta, diz a palavra de Deus, é o versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo, é interessante, né? Jesus levantando os olhos, né? Jesus já tinha visto aquela multidão, mesmo com os olhos, mesmo de dentro de cabeça baixa, talvez, conversando com os seus discípulos, Jesus já percebia que ali tinha uma grande multidão, né? Mas a Bíblia diz, é engraçado quando diz, então Jesus levantando os olhos, né? Jesus levantando os olhos. Jesus é Deus, ele é onisciente, ele já tinha toda a ciência do que estava acontecendo ali, né? Mas a palavra de Deus diz, então Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, né? Jesus para dar a conotação, para dar a ideia de que ele realmente estava vendo que tinha uma grande multidão ali, ele precisava realmente levantar os olhos, né? Porque ele não ia simplesmente ficar de cabeça baixa falando, até porque não seria nem educação, né? Seria até falta de educação, e tudo de bom, de bons costumes, tudo de bom nós aprendemos com Jesus. Basta a gente examinar as Escrituras, e por isso que Jesus disse examinar as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então diz a Bíblia que Jesus, levantando os olhos, versículo 5 de João 6, e vendo uma grande multidão,
e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Olha, por que a Filipe? Você já atentou para essa passagem aqui, para essa pergunta que Jesus fez a Filipe? Por que Jesus disse a Filipe? Porque não a Mateus, não a João, né? Porque não a Tiago, porque não a Zaqueu, que é o Levi, né? Porque não a Levi, né? Porque não a Judas, né? Porque não a esses? Porque Jesus perguntou a Filipe. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Vou dizer porque Jesus disse a Filipe. Filipe era da região. Filipe conhecia a região. Filipe é daquela região. Lembra de Filipe? Filipe foi aquele que convidou a Natanael e disse, eles já estavam ali esperando o Messias há muito tempo, e eles liam as profecias e tal, mas eles já estavam incrédulos ali. Tudo prova que eles já estavam incrédulos, não esperavam mais nada. Que Filipe, diz a Bíblia que André chamou Filipe, André, irmão de Pedro, chamou a Filipe. E Filipe recebeu a mensagem de Jesus no coração. Depois, Filipe chamou a Natanael, que também era de Betsaida, da mesma cidade. Lembra daquela passagem? E aí, Natanael disse, de onde virá? Aliás, Natanael perguntou para Filipe, porventura virá alguma coisa boa dessa cidade? Porventura virá alguma coisa boa dessa cidade? E aí, Filipe disse, vem e vê. Porque Filipe veio apresentar para Natanael, disse assim, eu vi o Messias está aqui. Ele fez, porventura viria alguma coisa boa dessa cidade? E aí Filipe diz, vem e vê. Então aí está a questão de Natanael, de Filipe, na verdade, Filipe de Betsaida. Entendeu? Por isso que Jesus perguntou a Filipe, interrogou a Filipe, onde compraremos pão para esses comerem? Jesus perguntou a Filipe. Porque Filipe era da região e Filipe conhecia não somente a cidade, como conhecia as padarias daquela cidade. Certo? Por isso Jesus perguntou a Filipe. Filipe era de Betsaida, era da região ali do mar de Tiberíades e também próximo à região do mar da Galileia, da região da Galileia. E aí, mas dizia isso, versículo 6, para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus, quando diz a Bíblia no versículo 5 que ele levantou os olhos, né? A gente já sabe que Jesus, mesmo sem levantar os olhos, ele já sabia que estava próximo dele, ou se aproximando dele, uma grande multidão. Né? Não sabia levantar os olhos para saber disso, porque ele é onipresente. Ele estava presente realmente ali. Entendeu? Tanto que o versículo 6, depois do versículo 5, que Jesus interroga Filipe, aí vem dizendo aqui, ó, mas ele dizia isso para o experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Aí vem também a onisciência e a onipotência, né? Ele está presente, é onisciente, versículo 5. O versículo 6, mas dizia isso para o experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Ele sabia porque ele é onisciente, entendeu? Ele sabia porque ele estava presente, tá? E está presente conosco. E ele sabia porque ele é onipotente. Ele ia fazer o milagre com seu poder. E ele foi ortogado pelo Pai, Deus. E ele mesmo é o próprio Pai, Deus. Em forma de homem, em forma de filho de Deus. Tá bom? Felipe interrogando, mas Jesus, Felipe continuou a interrogar, a falar, a responder, a fazer a tréplica, né? Ou a réplica. Felipe respondeu-lhe, dizendo, 200 dinheiros de pão não lhes bastariam para que cada um deles tome um. Tá vendo? Jesus fez a réplica para Felipe. Filipe era da região, conhecia as padarias, e a resposta de Filipe aqui prova que realmente Filipe era a pessoa certa, não só ele, mas também como Pedro e André, e nós já vamos chegar aqui um pouco mais à frente, mas não só Filipe como Pedro e André sabiam porque conheciam a cidade, que ali eles estavam próximos à cidade deles, e na verdade eles conheciam não só a cidade deles, como também as
padarias que haviam ali. Entendeu? Então Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastaria, não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco, ou seja, para saciar a fome deles. Ele falou foi até um pouco mais, né? Ele falou nem foi saciar a fome, falou para que cada um deles tomasse um pouco. Só que Jesus não iria dar um pouco, Jesus iria dar completo, saciar completamente a necessidade e a fome deles. Aqui parece que Filipe pensou um pouco pequeno, né? Aí vem, versículo 8, e um dos seus discípulos, eu estava lendo versículo 7, né? Filipe agora fazendo a réplica com Jesus, replicando. Versículo 8 diz, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, tá vendo? André, irmão de Simão Pedro. A conversa foi puxada por Filipe, Jesus puxou o nome de Filipe, ou seja, Jesus puxou um assunto com Filipe, mas o André, que foi um discípulo de Filipe, o pai na fé, tá? Irmão de Pedro, que também são da cidade de Betsaida, tá vendo? Continuou o assunto. André entrou no assunto. E eu imagino que André, aí não a Bíblia, mas eu imaginando, conjecturando aqui, ou pensando aqui com os meus botões, como diz a minha esposa, né? Tia Néa Ricardo, botando aqui os meus botões profissionais, pensando aqui com os meus botões, André, quando entrou no assunto, eu imagino que André tinha certeza que se Filipe tivesse que ir à cidade comprar pão, Jesus ia mandar Filipe, André e Pedro e talvez o Natanael juntos para comprar pão, porque eles eram da mesma cidade e conheciam ali. E talvez o André meio preocupado com a questão de ter que voltar tudo de novo, talvez, né? Aí eu não diz a Bíblia, eu estou dizendo, o André se apresentou também logo, né? O André apareceu lá, se apresentou, tá? E diz o versículo 8, e um dos seus discípulos, André, irmão de Pedro, disse-lhe, vendo André, tomou o assunto para si. Mas o interessante aqui é que além de a gente volta a pensar na questão do Filipe chamando Natanael, e Jesus saiu dali, né? Da Galileia, Nazaré da Galileia ali, né? E Natanael perguntava, porventura, virá alguma coisa boa da Galileia, alguma coisa boa de Nazaré? E a gente está vendo aqui que não só uma coisa boa, mas muitas coisas boas, porque a gente vê que Jesus veio de lá, Jesus é de lá, e você vê que os primeiros discípulos de Jesus também vieram de lá, Pedro e André vieram de lá, e depois vem a chamada de Natanael, né, vem a chamada de Filipe, e também são de lá, e viraram, ali Jesus tem ali no mínimo 4 apóstolos vindo dali também, da cidade de Betsaida, né, daquela região ali. Então significa que viria com certeza coisa boa daquele momento, tanto que eles viraram ali. Só dali Jesus trouxe 4 discípulos, Pedro, André, Felipe e Natanael. Então porventura viria alguma coisa boa de Nazaré? Precisa perguntar ainda isso? Acredito que não. E aí André tomou a palavra e aí disse, versículo 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Ele não tinha solução, mas ele estava perto do dono da solução. Talvez a pergunta de André tenha sido mais a respeito de que ele disse assim, mas para que isso? Mas para que é isso? Mas o que é isso para tanto? Ele fez uma pergunta para Jesus. Ele sabia que Jesus podia resolver a situação. Então ele fez uma pergunta, mas fez uma pergunta quase que afirmativa, como se dissesse assim, mas o Senhor, nas tuas mãos, se colocar nas suas mãos, tem certeza que o Senhor dará providência. Porque senão, acredito que ele nem ia nem citar isso, porque com certeza, se ele achasse impossível que Jesus fizesse um milagre, acredito que ele nem ia citar esses pães e esses peixes. Só 5 pães e 2 peixinhos. Se ele não tivesse expectativa no Senhor, acredito que ele não tocaria nesse assunto. Mas o que eu estou querendo dizer também é que tudo aqui se resume a uma cidade, a um local que ninguém dava nada ali na Galileia, ninguém dava nada. E aí você vê todos aqui envolvidos
no reino de Deus e trazendo solução, juntamente a Jesus trazendo solução. Porque Jesus puxou o assunto com ele, né? Ele é de Betsaida. O outro se apresentou e disse, olha, tem aqui alguma coisa pouca, mas tem. Ou seja, aí eu estou vendo aqui Jesus usando exatamente aqueles que para eles próprios não tinha mais solução, e que o Messias, e que não ia mais vir, e que a paz, a tranquilidade, o amor, tudo já tinha se acabado, o primeiro amor, né? Mas ali Jesus chega e resgata eles, e eles mesmos vão provar de que viria sim e veio alguma coisa boa da Galileia, né? E aí Jesus e aí diz a palavra de Deus no versículo 10, e disse Jesus, mandai assentar os homens, e haviam muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Imagina, 5 pães, 2 peixinhos, e ali tinham quase 5.000 homens, conforme dizem os teólogos, né? Que eu não sou um dos tais. Eles dizem que onde tem um homem, tem uma mulher, e onde tem uma mulher, no mínimo tem um menino, né? Então se tinha 5.000, aí no mínimo teria 5.000 mulheres e 5.000 meninos. Então seria no mínimo ali 15.000 pessoas, contando com apenas uma mulher, claro, né? E contando com apenas um filho para cada casal. Então ali no mínimo tinha 15.000 pessoas ali naquele local, entendeu? E Jesus mandou sentar na grama, todos eles ali, né? Aí vem o versículo 11, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam, ou seja, para saciar até, né? Os pães, os peixes, eles distribuíram ali até saciar, porque a palavra diz os peixes, os pães e peixes, né? Que diz, e os discípulos pelos que estavam ali assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam, ou seja, quanto eles conseguiam comer. E quando estavam saciados, está vendo? Disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então Jesus não só saciou a fome deles, como ainda Jesus mandou os discípulos, né, juntar o resto, né, o sobejo, como diz a palavra de Deus, e ali eles ajuntaram 12 cestos do que restou de tudo aquilo, né, de 5 pães e 2 peixinhos, né, tudo aquilo que era 5 pães e 2 peixinhos, ia ter alimentado média de, não eu que estou dizendo, mas os estudiosos e a Bíblia também não diz, mas os estudiosos e os teólogos, né, os doutores da lei, né, eles dizem que, os escribas da lei, dizem que havia ali uma média de 15.000 pessoas, e Jesus os alimentou com 5 pães e 2 peixinhos, e ainda sobraram 12 cestos, né? Está dentro da expectativa, porque realmente, quando tem um homem, geralmente tem uma mulher, uma esposa, né? E onde tem um homem e uma mulher, um casal, né? No mínimo tem pelo menos um filho. A voz romântica das interpretações. O estudo não está fora do normal, tá? E aí eles recolheram ali 12 cestos Aquele dia lindo vai ser lindo quando eu cheguei. Que subejaram do que haviam comido. O milagre de Jesus é realmente, por isso que eu estou dizendo, a expressão onde Jesus está, alguma coisa acontece, essa expressão, virou um adágio muito errado. Onde Jesus está, tudo de bom acontece, ou pelo menos muitas coisas boas acontecem. Nesse caso aqui foi tudo de bom, porque além de saciar a fome de todos esses que estavam presentes, ainda sobrou 12 cestos para saciar outras pessoas. E acredito eu que 12 cestos seriam 12 cestos para cada um. Eu sei que uma coisa eu sei, foi a conta de discípulos, né? 12 discípulos, 12 cestos. Não precisava disso, mas eu sei que precisava de um cesto. Então Jesus não se colocou no meio.
ele apenas deixou aí o número de 12. 12 seixos sobejaram o número de 12 discípulos dele. Vendo pois aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Vendo que havia acreditado naquele povo, eles não acreditavam mais em profeta, não acreditavam mais em que o Messias viria, não acreditava mais que o Filho de Deus, o Jesus, o Deus forte, conselheiro, maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, como Isaías diz lá. Eles já não acreditavam mais, eles já estavam tão perturbados com a questão dos romanos estar tomando tudo, mandando todo mundo e matando judeus e prendendo pregadores, maltratando os discípulos, aqueles que criam no Evangelho, que eles chamavam da seita dos nazarenos, né? Eles matavam todos e prendiam, e lançavam em prisões, jogavam em cova de leões. Então, o próprio povo de Deus que criam nele, acho que já achavam que o tempo já estava muito prolongado e que o Messias não viria mais. Então, é por isso que quando você vê Filipe, a Bíblia diz, e Filipe chamou a Natanael e disse: olha, nós encontramos o Messias, aquele que havia de vir, porque eles conheciam as profecias. Aí Natanael, qual foi a primeira resposta de Natanael? Porventura viria alguma coisa boa, ou virá alguma coisa boa de Nazaré, ou da Galileia? Porventura viria alguma coisa boa de Nazaré? Então a gente percebe que eles já não estavam mais crendo nas Escrituras, já estavam decididos em dúvida: será que realmente o Messias virá? E hoje a gente não é diferente. Com o crescimento da corrupção, o crescimento das coisas ruins, né, das drogas, da prostituição, do adultério, das mentiras, de todo o mal que tem crescido na face da terra, muitos do reino, muitos de Israel, ou seja, muitos cristãos que cresceram ouvindo o Evangelho, que cresceram dentro de igreja, que cresceram pregando o Evangelho, louvando o Senhor, colocando as suas vidas diante de Deus, já estão também com essa preocupação: será que Jesus virá? Será que Jesus ainda tem o controle do mundo? Será que Jesus ainda tem o controle da nação? Será que o poder de Satanás ainda está retido pelas mãos do Senhor e ainda está controlado pelas mãos de Deus? Uma vez que Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Mas não esqueça, Mateus, lá no livro de Mateus, quando Jesus fala assim, ó: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então não precisa se preocupar. Jesus tem todo o controle. Basta você analisar a vida de Jó e entender que o diabo, nosso adversário, o inimigo das nossas vidas, da nossa alma, ele só pode fazer aquilo que Jesus determinar, tá certo? Então nós vimos aí a parábola do semeador, né? Onde a gente viu os milagres de Jesus, onde Jesus chega, né? Eu queria frisar isso aqui: onde Jesus chega, onde Jesus está, muitas coisas boas acontecem e tudo de bom acontece aonde Jesus está. E foi provado aí que Jesus, ao se retirar com seus discípulos, com a intenção de que eles descansassem um pouco da batalha, da luta que eles haviam passado, né? Na pregação do Evangelho, e também que eles pudessem se alimentar um pouco, como diz lá em Mateus, como diz lá em Marcos, né? Mas mesmo assim eles não tinham sossego, porque a multidão ia atrás, porque onde Jesus está, a expectativa de que muitas coisas boas vão acontecer. E aquelas pessoas foram atrás ali dos discípulos juntamente com Jesus. E chegando ali, Jesus já começou a curar, a libertar, a transformar, a salvar, entendeu? Então já começou a obra, várias obras, mesmo antes do propósito, que era o propósito da multiplicação, que Jesus sabia que ele ia fazer. E depois de tudo isso aí, Jesus dá um ensinamento, começa a dar um ensinamento, porque ele chama um discípulo, fala com o discípulo dialoga com ele, e ali o discípulo aprende o que Jesus realmente estava querendo dizer. Aí vem outro discípulo, também já entra no assunto, na conversa, vai aprendendo com Jesus, Jesus vai ensinando, e ali também Jesus vai ensinando outra coisa. O reino de Deus não é um reino só. O reino de Deus aqui na terra
precisa de mim e de você. Nós precisamos estar juntos no reino de Deus, tá certo? Nós não podemos estar desgarrados, entendeu? Longe um do outro, distante, né? Só assistindo de longe, né? Deixa para aqueles que talvez o chamado seja de espectador, sei lá, de telespectador, que fica de longe assistindo, né? Com a mão no queixo, olhando, para depois, quando a obra começar a crescer e Deus começar a trabalhar, aí querer se introduzir no meio da obra, entendeu? Porque acha que nada tem começo, tudo vai do meio para o fim. Até o próprio Jesus disse que ele é princípio e fim. Eu sou o alfa e ômega, disse Jesus, o primeiro e o derradeiro, o princípio e fim. Com ele só não tem meio, né? Com ele só não tem meio, entendeu? Então, não pode ficar em meio termo, entendeu? Ou você é, ou você não é, ou você está ou você não está. Quando você é indeciso, porque para mim só existe dois caminhos para a gente. Aliás, perdão, só existe um caminho para a gente que decidiu servir a Jesus. Ou é, ou vai, entendeu? Ou faz, ou faz. Não pode ter duas alternativas. Quando você aceita Jesus de verdade, é Deus mesmo agora. Você é o escravo de Deus, tá? Como Paulo fala lá, nós somos escravos do Senhor. E tem que ser. Eu e você tem que colocar a vida na mão de Deus e dizer: Senhor, minha vida é tua. Eu ia entrar aqui em outro assunto, que é o assunto de adoração, né? Quando Jesus entra lá com o assunto dialogando com a mulher samaritana, as pessoas traduzem muito o contrário a respeito do que é adoração quando trata daquele assunto ali. Não tem nada a ver, é outra coisa, é outro adágio, é outra forma de traduzir as escrituras de forma errada. Mas vamos deixar essa parte para lá e vamos só nos ater aqui, porque o nosso vídeo já está ficando, inclusive, grande, né? Um pouco cansativo, né? Porque tudo torna-se cansativo quando é demais, né? Então, assim, parábola do semeador, Jesus com seus discípulos, Jesus interrogando, tratando de assunto, ensinando, Filipe, André e os demais discípulos ali naquela questão, quando colocou nas suas mãos os peixes e os pães, e agora todos os seus discípulos foram distribuir. Então ali foi uma aula que Jesus deu, tremenda, uma aula que Jesus deu ali. Aula de que ele é realmente onipotente, que ele é onipresente, que ele é onisciente, que ele pode tudo, faz tudo, é tudo, está em todo lugar onde ele quer estar. E ali Jesus mostrando que não há trabalho, obra, entendeu? De uma pessoa só, que todos devem estar unidos, de mãos dadas na obra de Deus, e também mostrando que tudo é possível àquele que crê, àquele que está com Jesus, e que onde ele está, tudo de bom acontece. E também Jesus provou, né, que ele não abençoa por a metade. A sua bênção sobeja, a sua bênção sacia, suple, preenche o ego de todo mundo e ainda sobra para alguém que pode de repente chegar. Então Jesus, como onisciente, ele sabe que aquela sobra é para alguém que ainda vai chegar. Tá bom? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Eu preciso orar com vocês, tá? Um minutinho, preciso orar com vocês, tá bom? Querido e amado Deus, meu Pai eterno, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso, lindo, tremendo, querido das nossas vidas, querido do nosso espírito, querido da nossa alma, querido da nossa casa, amado da nossa família, querido dos nossos, querido da tua igreja. Senhor, meu querido amado, querido da minha filha, querido da minha mulher, nossa família te ama, Senhor. E queremos te agradecer pela tua presença, como está escrito em Mateus 28:20. O Senhor disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nossa família, minha família está em tuas mãos. Diga você, e a minha também, Senhor. Nossa família está em tuas mãos. Nós somos sal, somos luz e somos instrumento para o Senhor usar, meu Pai. E pedimos ao Senhor agora que essa palavra, ao ser ouvida, meu Deus, ela possa tocar, meu Deus, no coração, na mente, na alma, no espírito daqueles que vão ouvir. Ó Pai, que essas pessoas sejam transformadas, curadas, salvas, libertas, meu Deus. Ó Deus, e resgatadas do mal, das trevas, meu Deus, das trevas para o reino da Tua maravilhosa luz, e que sejam vidas resgatadas por Jesus. Pai, muito obrigado. No Teu nome, Jesus, te oramos agradecidos. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, seja na tua vida, na tua casa e na tua família. Em nome de Jesus, o Senhor vos abençoe
e vos guarde. Amém.